bandidos estão clonando números de chassis de veículos que nem foram emplacados ainda. Até caminhões do Exército Brasileiro estão sendo usados no golpe. A reportagem é de Giovanni Grisotti e Glaucio Oliveira. Madrugada de terça-feira. Um gigantesco esquema criminoso de clonagem de números de chassis começa a ser desmontado. É uma fraude extremamente especializada. Trabalho aí já há 13 anos na área criminal, nunca tinha visto coisa igual. Porque nada igual tinha sido descoberto antes. Para legalizar veículos roubados, os bandidos clonavam os números de chassis de veículos 0 km, usando informações a que apenas autoridades deveriam ter acesso. Aparentemente, essa quadrilha ela tem acesso a essa numeração, a esse banco de dados, onde ela viabiliza ilicitamente a documentação desses veículos. O esquema só começou a ser descoberto depois de uma investigação solitária conduzida por esse agricultor gaúcho que teve o caminhão roubado. Fiz de conta como ia comprar um trem. Aí perguntava por um, perguntava pelo outro, né? Aí, uma certa revenda lá, todo mundo suspeitava. Aquele cara é perigoso. Aí fui atrás desse cara aí, fui investigar. E a investigação terminou num galpão em Canguçu, no interior do Rio Grande do Sul. Qual é a dificuldade maior que o senhor teve para entrar lá? Ah, cachorro estava na frente, um cachorro preto grande. Quando eu queria descer do carro, o cachorro não deixava eu descer do carro. Aí foi almoçando, ele tinha umas bolachas dentro do carro, foi ficar as bolachas para ele. Como é que o senhor descobriu que era o seu? Ah, eu consegui espiar pelo portão, olhei para dentro. E aí eu vi uma mancha no para-choque, idêntico que eu tinha raspado quando eu fui fazer minha entrega. Aí foi correndo para a polícia. Apesar de ter achado o caminhão, o agricultor se arriscou e deveria ter chamado a polícia desde o início. Os policiais chegaram ao galpão e descobriram que o caminhão estava prestes a receber um novo número de chassi. É apenas a ponta do iceberg que acabamos de identificar aqui no Rio Grande do Sul. O que chama atenção no golpe descoberto pela polícia é a forma como esses carros eram clonados. Os bandidos copiavam o número do chassi de veículos militares que não recebem placas dos departamentos estaduais de trânsito. E também tinham acesso aos números de chassis de carros 0 km antes mesmo do emplacamento. Os bandidos então roubavam veículos idênticos a esses e colocavam neles o número do chassi dos caminhões e carros não emplacados. Isso dificultava a ação das autoridades. Com isso, este veículo que prevê roubo ou furto andará transitará pelo Brasil normalmente e regularmente, uma vez que não haverá no Brasil um veículo idêntico àquele em trânsito. A quadrilha tinha preferência pelos caminhões do Exército. Verificamos que no Brasil inteiro uma projeção aí de 1.000 veículos que está rodando e essa fraude perdurando aí há mais de uma década. Nesta terça-feira, o Fantástico acompanhou com exclusividade a operação da Delegacia de Roubos de Veículos do Rio Grande do Sul em 14 cidades, que prendeu 13 pessoas. Os 26 caminhões apreendidos usam números de chassi de originais do Exército espalhados por todo o Brasil. A investigação mostrou que a maioria desses caminhões passou pela revenda deste homem, Ingo Abraham, conhecido como Tio Pipa, em Pelotas. Dias antes de ser preso, ele tocava os negócios tranquilamente. Aqui ele conversa com um possível comprador. Quanto é que o senhor falou esse aqui? E esse aqui não, vale muito os caras gostam. Esse aqui também parece que está inteirinho, né? Tio Pipa foi preso em casa junto com a mulher e um funcionário. O senhor não sabia que esses caminhões eram clonados? Não, Nem sabia que usavam chassis de veículos do Exército? não sabia. O senhor diria que não tem qualquer participação, então, nesse esquema? Não. As vítimas de Tio Pipa compravam caminhões roubados sem imaginar que estavam com o chassi do Exército. Esse agricultor pagou R$170 mil pelo caminhão que agora foi apreendido. O caminhão dele era um clone desse caminhão do Exército que está em Fortaleza, no Ceará. Ele disse que foi abordado em barreiras da polícia sem nunca ter problemas. O caminhão chegou a ser vistoriado para ser passado para o seu nome? Foi vistoriado, levei ele lá, passou na vistoria. Se ele liberou ali, como é que eu vou saber se tem coisa errada nele ou não? A polícia suspeita do envolvimento de vistoriadores credenciados pelo Detran no emplacamento dos caminhões. 3 já foram presos. Como é que caminhões roubados
que utilizavam chassis de veículos do Exército passaram na vistoria? Não sei explicar de verdade. Você não tem conhecimento dessa fraude? Dessa fraude não. Um vistoriador deveria perceber isso. Sim, deveria perceber imediatamente, porque ele tinha ali um tipo de veículo e na base aonde ele deve conferir os dados, outro tipo de veículo. Mas não são apenas caminhões do Exército que são clonados. Para driblar o sistema de trânsito, bandidos usam também números de chassis de caminhonetes de luxo antes mesmo de elas chegarem às concessionárias. É o caso dessa caminhonete apreendida em Astorga, no interior do Paraná. A caminhoneta original com os números que constam aqui, ela estava indo em direção a Recife. Possivelmente para chegar às mãos do consumidor, que obviamente no momento que recebeu e foi tentar emplacar, não conseguiu porque já existia uma ocorrência de emplacamento de um carro com os mesmos números. O Fantástico teve acesso a uma investigação interna da Toyota. A montadora descobriu que uma frota de 564 veículos foi clonada com esse golpe. O diretor jurídico da empresa alegou motivos de segurança para não mostrar o rosto nesta entrevista. No início do ano de 2015, a empresa constatou que alguns concessionários estavam recebendo reclamações de clientes que haviam adquirido esses veículos e, ao tentar emplacar esses veículos, não conseguiram, sob a alegação da parte da autoridade de trânsito de que os números de chassis desses veículos já haviam sido emplacados em outros veículos supostamente roubados. A polícia já sabe que esses veículos foram emplacados em 11 estados. Uma dessas caminhonetes foi vendida para a prefeitura de Pirapenas, no Maranhão, para servir de ambulância. Quando o município tentou emplacar o veículo, descobriu que havia um clone já rodando no interior de São Paulo. Nota fiscal toda certinha, com chassi. Então, no momento em que fomos fazer essa documentação, mediante Detran, foi que foi descoberta essa alteração, né? A montadora trocou as caminhonetes clonadas por novas. O mesmo golpe foi aplicado em veículos da Mitsubishi. Caminhonetes que deveriam ser usadas para o policiamento em Mato Grosso do Sul não puderam ir para as ruas. São 7 caminhonetes 0 quilômetros, adquiridas em 2013 pelo Ministério da Justiça por intermédio da Secretaria Nacional de Segurança Pública. Essas caminhonetes permanecem paradas, porquanto eu não posso utilizá-las, uma vez que é impossível fazer um emplacamento. E o pior, os chassis delas foram usados para esquentar caminhonetes roubadas em 4 estados. É o caso dessa caminhonete que junta pó num galpão da Polícia Civil em Campo Mourão, no Paraná. No Rio de Janeiro, a polícia investiga a clonagem de 221 veículos que foram exportados pela Mitsubishi. A Polícia Civil apura esse tipo de crime em mais de 30 inquéritos. Como são exportados, os veículos não ganham placas no Brasil. Quem compra as caminhonetes clonadas fica no prejuízo. Eu paguei 96 mil pela caminhonete, né? Estou em débito com o banco, estou em débito com as minhas contas, porque eu não estou conseguindo, porque o carro eu comprei para trabalho. Mas como as quadrilhas conseguem os números de chassis antes mesmo de os carros chegarem às concessionárias? A gente acredita que o funcionário do Denatran tenha repassado a essas quadrilhas a numeração dos chassis, porque somente eles e os funcionários das montadoras possuem esse tipo de acesso dessa informação. Nós temos convicção que não aconteceu o vazamento por parte das montadoras. Em nota, o Departamento Nacional de Trânsito alega que não se pode afirmar que tenha ocorrido vazamento. Os fabricantes dizem que apenas o Denatran tem todos os dados necessários para possibilitar o esquema. A simples obtenção do número de chassi não é suficiente para você permitir um emplacamento. É importante que você tenha o casamento da base que está no Denatran com o número de chassi, que é o pré-cadastro, que chamamos, né? Então, essa informação vazou de alguma forma e isso precisa ser investigado. As montadoras pediram que o Departamento Nacional de Trânsito bloqueasse imediatamente todos os chassis clonados. Eu entendo que uma medida mais objetiva seria o cancelamento do emplacamento desses veículos que estão clonados ou que foram clonados. Né? Com isso, esses veículos passariam a transitar de forma irregular, mas porque são veículos que em algum momento foram furtados ou roubados. Mas o Denatran alegou que bloquear os chassis clonados é uma responsabilidade dos Detrans em cada estado.
nós temos que articular uma caminhada nacional, uma ação nacional para evitar que veículos clonados circulem no país. Enquanto isso não acontece, uma frota de veículos roubados continua rodando pelas ruas e estradas do Brasil. As investigações mostradas nesta reportagem citam 1.785 caminhões e caminhonetes clonados por este esquema. Nós temos um sistema de identificação veicular em todo o território nacional extremamente frágil e vulnerável.